Bom dia, alunos do College Sapiens. Nós estamos em mais uma edição do jornal Informação! Nessa edição, iremos falar sobre os povos bascos. Eles são minorias, povos que têm cultura, língua, religião própria, mas não têm territórios. Vamos ver os mapas bascos. Este é o mapa do País Basco. Ele se encontra entre a França e a Espanha. Esta é a fronteira entre os dois países. Os 3 estados bascos que se encontram na França são Labourd, Baixa Navarra e Soule. Já os que se encontram na Espanha são Navarra, Biscaia, Guipúzcoa e Álava. Agora iremos para uma reportagem com o repórter Vitor Moura. O conflito se originou porque, como os povos bascos são minorias, povos que não têm, eles têm tudo: língua, cultura, uma religião, mas eles não têm um território. Então eles ocupam outros territórios, mas eles têm que viver durante aquela língua daquele território e aquela cultura, aqueles costumes. Então eles têm um sentimento nacionalista, ou seja, o sentimento de libertação. Isso deu origem a vários conflitos na Europa, mais aproximadamente naquela parte da Espanha e da França, que é onde os povos bascos estão localizados. A ETA, que é a Frente de Libertação, ETA ou a Pátria Basca e Liberdade, já declarou várias guerras e várias tréguas. As tréguas começaram desde 1981, mas 8 delas foram de fato efetuadas. Os bascos ocupam a Europa desde 2000 a.C. Só que os conflitos territoriais só começaram a acontecer quando a Espanha se unificou em uma única nação. Então, os conflitos começaram a acontecer no final do século XV e no início do século XVI. Em 1959, os povos bascos criaram a ETA, que é um movimento socialista que, por meio dela, eles pretendem se libertar. Ela utiliza violência e outros meios para poder chamar a atenção do governo. Obrigado, Vitor. Agora iremos com a reportagem. O conflito basco foi um conflito que aconteceu entre a França, a Espanha e os povos bascos. E o motivo dele foi que os povos bascos queriam a independência dos dois países. Este conflito é o maior conflito que aconteceu na Europa Ocidental. Ele acontece em maior parte em solo da Espanha, embora também aconteça na França. Talvez muitos de vocês pensem que esse conflito é um acontecimento antigo, mas não é. Ele é recente. Para ser mais exata, começou a ser discutido no século XXI. E em 20 de outubro de 2011, o ETA declarou oficialmente cessar-fogo. Isso foi um alívio para muitos. A Organização Socialista Revolucionária Basca de Libertação Nacional, ETA, anunciou o fim definitivo da ação armada. Através de um comunicado, o ETA fez um chamado aos governos da Espanha e da França para começar um processo de diálogo direto que encontre uma solução para as consequências do conflito. Com essa declaração histórica, o ETA mostra o seu compromisso claro, firme e definitivo. Por último, a organização pede à sociedade basca que participe desse processo de soluções até construir um cenário de paz e liberdade. Pois seus números de feridos chegaram a milhares. De mortos chegaram a mais de 1.000. Mais de 200.000 estão em exílio. Obrigado, Ana. Voltaremos após os comerciais. Mosquitos! Como mosquitos. Como isqueiros. Precious!
Come Skittles! Interrompemos essa transmissão para falar com o povo. Oi, eu sou do ETA. Nós fizemos muitas vítimas em nossas lutas pela liberdade. Mas o que queremos mesmo era a liberdade, ser livres, um povo com seu país e em paz. O governo do povo para o povo do povo. Gostei desse chapéu, dessa máscara. Não é, pai? Os pugs têm um rabinho enrolado, focinho amassado. Sua estimativa de vida varia entre 10 a 15 anos, mas essa daqui pode ter muito mais, essa filhote. A fêmea é mais agressiva do que o macho. Esses cachorrinhos são muito engraçados e dóceis, sempre à espera de que seus donos voltem. Podem ser facilmente treinados com comida. Esses pequenos cachorros comilões. Se você tem irmãos, esta é a sua melhor opção. Opte por um pug. Vamos entrar em suas características físicas. Sua pelagem é curta e as dobrinhas em seu focinho podem pegar facilmente problemas de pele. Seus olhos são esbugalhados, assim podendo causar problemas de vista, muito facilmente. Podem chegar de 23 a 45 centímetros. Opte por um desses. Mais uma vez. Pugs! O fim da ETA não significa a resolução do conflito. A posição é da esquerda Abertzale, a formação considerada o braço político da organização separatista basca. O movimento reagiu assim, numa conferência de imprensa em San Sebastián, ao comunicado da ETA que deu conta do fim da violência. Maribi Urgaterburu deixou uma mensagem a Madrid e a Paris. Fazemos um apelo aos governos de Zapatero e Sarkozy para que respondam sem demora nesta oportunidade histórica e com visão para adotarem as medidas apropriadas. A esquerda Abertzale quer que o conflito seja solucionado de uma vez por todas. Queremos de uma vez por todas que aquilo que foi a semente do conflito político desapareça. E a semente do conflito político é o não reconhecimento do nosso país e dos direitos universalmente reconhecidos, como por exemplo o direito à autodeterminação, declarou Rufi Echeverria, da esquerda Abertzale. O enviado da Euronews a San Sebastián interpreta a posição da formação política. Diálogo e negociações com a ETA é a ideia que a esquerda Abertzale insistiu na primeira reação ao comunicado da ETA, uma ideia que não é partilhada nem pelo governo espanhol nem pelo governo francês, facto que está a minar a resolução definitiva do conflito basco. Desde San Sebastián, Javier Villagarcía, Euronews. Então vamos ao final. Hoje vimos nessa edição sobre os povos bascos e também vimos sobre o ETA, o grupo que queria a liberdade basca. Na língua deles é Askatana, que quer dizer na tradução Pátria Basca e Liberdade. Mas o grupo entrou em declínio e se tornou entre muitos grupos terroristas que atualmente estão inativos.